Imagine ser traído pelas pessoas que você mais ama. José, o filho de Jacó, teve uma juventude marcada pela confiança de seu pai e pelo dom de interpretar sonhos. Desde cedo, ele era visto como especial. Seu pai, Jacó, demonstrava um carinho evidente por José, o que gerava ciúmes em seus irmãos. Esse favoritismo culminou em um símbolo poderoso, a túnica colorida que José recebeu como presente. Para José, aquilo representava amor e distinção. Mas para seus irmãos, era um lembrete constante de sua inferioridade aos olhos do pai. Agora, pense, quantas vezes nos sentimos incompreendidos ou julgados sem motivo? José era apenas um jovem com grandes sonhos, mas sua vida mudou drasticamente quando seus próprios irmãos conspiraram contra ele. Durante um encontro que deveria ser apenas familiar, José foi surpreendido com a traição. Ele foi jogado em um poço e vendido como escravo a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata. Ao embarcar nessa jornada forçada rumo ao Egito, José viu seus sonhos despedaçados, sem saber que aquela dor inicial era o primeiro passo para um destino grandioso. Já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas, tempos depois, percebeu que aquilo te fortaleceu? A chegada ao Egito foi um choque para José. De filho amado, ele se tornou escravo na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Mas mesmo ali, ele demonstrou um caráter irrepreensível e uma fé inabalável. José era diligente, fiel e digno de confiança. Aos poucos, ele ganhou a admiração de Potifar, sendo colocado como responsável por toda a sua casa. Porém, a adversidade voltou a bater à porta de José quando foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, que, com más intenções, tentou seduzi-lo. Por ser íntegro, José recusou suas investidas, mas a mentira da mulher resultou em sua prisão. Imagine a injustiça, ser preso por fazer o certo. Quantas vezes sentimos que, mesmo agindo corretamente, somos mal interpretados ou prejudicados? Dentro da cela fria e escura, José poderia ter se revoltado, mas ele escolheu manter a fé. Sua resiliência brilhou mesmo no ambiente mais sombrio. Ele não permitiu que o ódio ou o ressentimento o consumissem. E então surge a pergunta: como reagimos às injustiças que nos acontecem? O tempo que José passou na prisão não foi um desperdício. Pelo contrário, ele foi uma fase de preparação. Lá, José demonstrou empatia e sabedoria ao ajudar outros prisioneiros, interpretando sonhos que revelavam seus destinos. 2 desses prisioneiros eram servos do faraó, o copeiro e o padeiro. José, com seu dom, explicou que um deles seria restaurado ao seu cargo, enquanto o outro enfrentaria um destino fatal. E assim aconteceu. O copeiro, antes de ser libertado, prometeu lembrar-se de José diante do faraó, mas, como muitas promessas humanas, essa também foi esquecida. Por um tempo, 2 anos se passaram, e José continuava na prisão. Entretanto, o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia decifrar: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. Desesperado por respostas, o copeiro finalmente lembrou-se de José e recomendou ao faraó aquele prisioneiro hebreu com uma habilidade incomum. Esse foi o momento de virada na vida de José. Ele foi levado à presença do faraó e, com confiança e humildade, interpretou o sonho: haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome extrema. Mas José não apenas trouxe a previsão, ele apresentou uma solução, um plano detalhado de gestão de recursos. O faraó, impressionado com tamanha sabedoria, elevou José ao cargo mais alto depois dele próprio. Imagine a cena: José, que um dia fora vendido como escravo, agora vestia as vestes de governador. José se tornou o líder responsável por salvar o Egito e regiões vizinhas da fome. Ele organizou celeiros, estocou grãos e garantiu que, durante os anos de escassez, houvesse sustento para todos. Foi nesse período que sua história deu mais um giro surpreendente. Seus irmãos, desesperados pela fome, vieram ao Egito em busca de alimento, sem saber que o governador a quem se dirigiam era o próprio José. O reencontro é um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. Ao reconhecer os irmãos, José precisou enfrentar um conflito interno: vingança ou perdão?
Imagine-se no lugar de José, o poder em suas mãos e os responsáveis pela sua dor diante de você. O que você faria? José optou pelo perdão. Ele não revelou sua identidade imediatamente. Antes, quis testar o caráter de seus irmãos. Quando percebeu que eles realmente se arrependeram, ele não pôde conter as lágrimas. Ele se revelou dizendo: "Eu sou José, o vosso irmão." A emoção desse momento é intensa. Os laços que foram quebrados pela traição agora se renovavam pelo perdão e pela graça. A história de José não é apenas um relato de superação individual. É um exemplo poderoso de como a adversidade pode moldar um líder. A dor que ele experimentou não foi em vão. Cada perda, cada injustiça e cada espera contribuíram para formar um homem sábio, compassivo e estrategista. Sua jornada nos ensina que as dificuldades não definem nosso destino, mas sim nossas escolhas diante delas. José poderia ter escolhido a amargura, mas escolheu a fé. Ele poderia ter optado pela vingança, mas escolheu o perdão. Quantas lições podemos tirar dessa história? Hoje, quando enfrentamos crises, lembramos que momentos difíceis podem ser degraus para algo grandioso. Comente, qual foi o momento dessa história que mais te impactou? Você já passou por algo que parecia impossível, mas te tornou mais forte? Assim como José, às vezes precisamos atravessar o vale para alcançar a montanha.